Lucas capítulo 5. Eu creio que o Senhor está trabalhando aqui hoje à noite, você crê? O Senhor está fazendo maravilhas aqui nesse lugar hoje à noite. Lucas capítulo 5. Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Eu quero agradecer pastor Jonatas, pastor Alvim. Venho lá de Campinas, São Paulo. Sou membro da Igreja Nazareno Central de Campinas, pastoreada pelo pastor Flávio Alvassoura, de quem eu trago um abraço hoje à noite. E a gente tem servido a Jesus. Eu sou muito bem casado com a dona Viviane, que não pôde estar aqui. Nós somos membros de uma mesma família, de um mesmo corpo, amém? Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje à noite, que está ardendo no meu coração. Lucas capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1. Fica com a sua Bíblia aberta para a gente ir destacando algumas coisas aqui. Diz o texto: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Diga comigo, lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, diga comigo, sob, não é sobre, é sob, debaixo da tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se, diga comigo, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Verso 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não tenha medo, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pescador de homens. Verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode dizer graças a Deus por essa palavra? Graças a Deus. Fica com a sua Bíblia aberta para a gente destacar algumas coisas. Se a sua Bíblia for papel, grifa algumas coisas comigo. Se você tiver um lugar para anotar algumas coisas. Virada de ano sempre é uma oportunidade de Deus para eu e você recomeçarmos. Já parou para pensar? Novas metas, novos sonhos. A gente está aqui na semana de ativação, por quê? Porque a gente quer receber um power para 2025, não é? Quem aqui quer um power para 2025? Quem aqui quer uma bateria nova para 2025? Eu quero. Eu estou aqui para isso. Já estou com a roupa de ir, como dizem lá em São Paulo. Estou com a roupa de ir já para receber. A pesca maravilhosa. Essa história tem tomado conta do meu coração, porque ela fala disso. Recomeços. Ela fala sobre um homem que estava desacreditado e que de repente teve um encontro com Jesus. E o seu coração foi reavivado. Ao ter um encontro com Jesus, Pedro tem a sua vida reanimada, reavivada. Porque avivamento fala disso. Avivamento fala de ativar lugares que estão desativados.
Quem aqui quer avivamento? Então saiba que você foi chamado para um ambiente difícil. Quem quer avivamento, quer ambiente difícil. Porque avivamento não é para lugar fácil. Avivamento não é para lugar onde as coisas estão brotando. Se você olhar na história do Antigo Testamento, você vai ver que sempre que Deus enviava um tempo de avivamento, um tempo de manifestação de grande glória, você pode perceber, o povo estava em pecado. O povo estava afastado de Deus. E um homem, uma mulher se levantava, clamava, orava, fazia o seu sacrifício e a glória de Deus se manifestava. Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver a história da igreja em Atos. Você vai ver a história da igreja. Jesus tinha acabado de ser sepultado, ressuscitar. Os homens estavam orando por uma manifestação. Em Atos 2 vai dizer que eles estavam reunidos todos em um mesmo lugar, esperando pelo quê? O que eles estavam esperando? A descida do Espírito Santo. Por quê? Porque a esperança que era Jesus tinha saído de cena. Eles estavam perdidos. Sem Jesus, eu e você estamos perdidos. E é por isso que o mundo carece de avivamento, porque o mundo carece de Jesus. Eu vou repetir, porque às vezes a gente esquece das bases. E hoje à noite o Senhor tem falado comigo aqui, vamos restabelecer bases. O mundo precisa de Jesus. Você na sua casa precisa de Jesus. Você não precisa de uma vitória nova, de uma bênção nova. Você não precisa de fazer um voto. Não. O véu já foi rasgado. O caminho está aberto. Você pode entrar pelo novo e vivo caminho. E nós estamos aqui na semana de ativação para isso. Para voltarmos a Jesus. Então essa é a história do Novo Testamento e do Antigo Testamento. A gente fala sobre avivamento, a gente fala de voltar à essência, de voltar aos marcos, e de voltar a uma vida de oração, a uma vida de clamor, a uma vida de jejum, a uma vida de palavra. Na história recente a gente também tem visto avivamentos. Quantos aqui se lembram do avivamento da Rua Azusa? É ou não é? O cenário na Colômbia em 1995. A Colômbia estava imergida no tráfego de drogas. E aí um pastor, um homem, diga comigo, um homem, uma mulher, podem ser levantados por Deus para despertar um avivamento. Talvez pode ser você. Talvez pode ser você. Um homem na Colômbia, um pastor, ele, sabendo da situação de drogas que afetava a cidade, ele chama outros pastores para orar. Ele esperava por mais ou menos 100 pastores. Apareceram 7. Porque é assim que a gente faz. Quando é culto de oração, a gente corre. Mas aqui não, é só lá em Campinas. 7 apareceram para orar. E aqueles 7 perseveraram em oração por meses. E 7 virou 10, e 10 virou 15, 15 virou 20, e 20 virou 25, 30. Até que um dia esse pastor decide alugar um estádio. E ele diz assim: vamos reunir as igrejas e vamos fazer um movimento de oração para que o tráfico de drogas recue. Você sabe o que aconteceu? Depois de meses orando e muitos trabalhos no estádio, quase todos os meses eles estavam se encontrando no estádio, o tráfico de drogas regrediu 95%. Tudo por causa da decisão de um homem de orar. Então, eu fico me perguntando o que nós estamos esperando para atender o chamado de Deus. O que nós estamos esperando para a gente chamar nossa família, para começar a interceder, para que formiga inteira, o formigueiro inteiro, seja salvo e esteja servindo a Jesus aqui ou em qualquer outra igreja. O que nós estamos esperando? Avivamento fala sobre cenários difíceis. Boa parte
das visitações de Deus na história ocorreram em momentos de declínio e distanciamento de Deus. Avivamento fala de reacender uma chama. Avivamento fala de um toque todo especial de Deus na nossa vida. Avivamento não é precedido de um grande barulho, mas é precedido de um grande quebrantamento. Se você quer avivamento, quebrante-se, prostre-se, renda-se, jejue, ore, busque a face do Senhor com toda a sua intensidade. Outro dia alguém me perguntou assim: você é muito intenso. Você é muito intenso. Aí eu respondi para a pessoa, eu falei: e qual é o problema? Às vezes parece que é pecado a gente ser intenso. Eu quero é mais de Deus mesmo, eu quero o fogo de Deus, eu quero o fogo do Espírito Santo, eu quero a glória de Deus na minha vida, na minha casa. Eu não quero cessar de clamar, eu quero orar 24 horas por dia. Porque não é errado a gente ser intenso na presença de Deus. Não é errado. A gente vive um tempo em que parece que os valores vão se invertendo. Orar demais não serve. Também não orar não serve. Tem que ser... Não. Paulo disse: orai sem cessar. Orai sem cessar. 24 horas por dia. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero entrar nesse lugar. Porque eu sei que todo avivamento é acompanhado de propósito. Eu vou repetir: todo avivamento é acompanhado de propósito. Você pode olhar o avivamento da Rua Azusa. De lá saíram as igrejas pentecostais que você conhece. De lá Deus inflamou o mundo com fogo. Todo avivamento é acompanhado de propósito. E nessa história, o que a gente lê parece só a história de um simples milagre. Mas essa história não é a história de um simples milagre. É a história de Deus reativando o homem. E é isso que Deus está fazendo aqui essa semana. Deus está reativando o seu coração. Eu acho que você pode melhorar o seu amém comigo. Deus está reativando os sonhos que estavam na gaveta. Deus está reativando o seu chamado. Deus está reativando a sua história. Deus está reativando a sua casa, a sua família. Porque todo avivamento traz consigo propósito. Nessa história a gente verifica isso na vida de Pedro. Pedro era um homem iletrado, era um pescador, um homem simples, uma educação muito rudimentar, talvez ele não seria escolhido hoje para ser o pastor das nossas igrejas. Um homem simples, um homem improvável. Deus gosta dos improváveis. Eu era um improvável. Eu tenho 32 anos de idade. Eu nasci dia 30 de dezembro de 1992. Eu fiquei preso na parede do útero da minha mãe. Tive uma complicação no parto. E os médicos eles disseram para o meu pai: seu filho não tem chance de vida. São 3% de chance de vida. No máximo mais 2 dias em que ele ainda vai ter o coração batendo, porque o cérebro já parou de funcionar. Passou um pouco mais, o médico volta e ele diz: seu filho morreu. A gente precisa tirar o certificado de óbito, lá a certidão de óbito e tudo mais. E o meu pai, 21 anos de idade, recém-convertido, não tinha aquele profundo conhecimento, aquela teologia. Ele dobra os seus joelhos ao pé da cama, e ele pega a Bíblia, e ele abre a Bíblia assim, meio roleta russa. Você já fez isso? Não, você não vai falar para mim que você nunca fez. Todo mundo aqui já fez isso. A caixinha da promessa. Ele abriu a Bíblia meio roleta russa assim, foi pôr no dedo: Senhor, fala comigo. Recém-convertido, não conhece? Quando ele põe o dedo assim, o texto que cai, Jeremias capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o meu pai, ele fez uma oração, e ele disse assim: Senhor,
eu não sei nada de ti, eu não sei nada de teologia, mas eu tenho uma grande fé. Às vezes você não precisa de um conhecimento profundo, você só precisa de uma grande fé. E ele falou: Senhor, se meu filho tem um propósito na tua casa, faz um milagre agora. Faz um milagre agora. 4 horas depois o médico volta e ele diz assim: seu Pierre, seu filho está chorando, seu filho voltou à vida, seu filho voltou a viver, e pelo que a gente está vendo não tem nenhuma sequela, a gente vai ter que refazer os exames. E eles fizeram os exames e no dia seguinte eles me deram alta. Nem na UTI eu precisei ficar, porque esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que chama improváveis. Eu ego improvável. Eu ego improvável. Talvez hoje à noite você tenha entrado aqui pensando: eu sou pequeno demais, eu sou improvável. Você está falando aí, Diego, de avivamento. Quem sou eu na fila do pão para ser um gerador de avivamento? É desses que Deus gosta. Dá uma olhada para quem está perto de você e diga para ele assim: Deus gosta de você, Deus quer usar você. Diga para ele assim: Deus gosta de gente improvável. Deus gosta. Então não tenha medo, porque Deus escolhe pessoas falhas, mas dispostas. Tem alguém disposto aqui hoje à noite? Deus escolhe gente falha. Eu sou falho, eu erro demais. Todo santo dia eu tenho que dobrar meu joelho e pedir perdão. Esses dias eu estava em casa e eu fiquei um pouco nervoso com a minha esposa, e na hora o Espírito Santo falou assim: que bonito, cara, que bonito. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso que você está fazendo, falando essas coisas que você está falando? Eu tive que dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, está aqui o seu improvável. Me perdoa, Senhor, me lava no teu sangue, redime a minha vida. Tive que pedir perdão para minha esposa em público, pedir perdão perante as pessoas, porque eu fui grosso, porque eu fui estúpido, porque isso não é algo que Jesus faria. Então eu preciso de um avivamento, você precisa de um avivamento, nós precisamos de um avivamento. Você pode bater no seu peito e dizer: eu preciso de um avivamento, eu preciso de um avivamento, eu preciso de transformação. Avivamento é de dentro para fora, é uma transformação. Avivamento fala de mudança, avivamento fala de decisões firmes. Pedro aqui, ele precisa, nesse episódio, tomar decisões, porque o texto vai dizer que ele lavava as redes. Se você pode grifar isso na sua Bíblia, lá no verso 4, o texto diz: ele lavava as redes. Quem aqui pesca? Tem algum pescador aqui? Ah, os pescadores, tem um monte de gente aqui. Na pesca, quando você vai lavar a rede, o que quer dizer? Que a pesca acabou. Pedro estava lavando a rede, acabou a pesca, fechou. Jesus olha a cena, e ele contempla a cena de Pedro lavando as redes, vê o barco, e ele fala: eu vou ter que entrar em cena. E Pedro, diante da situação, ele tem que lidar com 3 situações que eu queria que você pensasse. A primeira situação que Pedro tem que lidar é o cansaço físico. Eu chamo isso de força de resistência. Você imagina você pescar a noite inteira, trabalho braçal, depois de horas, você não pegar nada, você tem que lidar com o seu cansaço físico. Mas a segunda força de resistência que Pedro tem que lidar é o cansaço emocional, é a frustração de não ter cumprido a meta. E a terceira força de resistência que ele tem que lidar é o cansaço espiritual. Aonde está o Deus que eu sirvo? Eu preciso da provisão, eu preciso de Jeová Jireh se manifestando na minha vida.
Você imagina lidar com essas 3 forças de resistência? E talvez hoje à noite você tenha entrado aqui lidando com essas 3 forças de resistência: cansaço físico, cansaço emocional, cansaço espiritual. Sonde agora seu coração e comece a perceber se você tem lidado com uma dessas situações ou com as 3. Talvez você esteja como Pedro, desacreditado, se sentindo menos capaz. Eu tenho uma boa notícia para você: é você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. Pedro não deixa só o seu trabalho para trás. Pedro deixa para trás as suas forças de resistência, os seus traumas, os seus medos, para se lançar no propósito de Deus. E hoje à noite o Senhor está chamando pessoas aqui para se lançarem e mergulharem no propósito dEle. Quantos aqui querem o propósito de Deus? Eu quero o propósito de Deus, eu quero o plano de Deus, mas é necessário deixar os pesos para trás. E eu quero destacar com você aqui, rapidamente, pega a sua Bíblia para ele falar o que eu quero destacar: 3 verdades que você precisa cravar na sua mente e no seu coração. 3 verdades, para que você possa deixar para trás o medo e abraçar o propósito de Deus hoje. Amém? 3 verdades para você abraçar o plano de Deus hoje. A primeira verdade que você precisa se lembrar todo dia quando você acordar: Jesus quer agir na sua vida. Não, você podia ter falado amém para isso. Jesus quer agir na sua vida. Parece algo óbvio, mas tem 3 razões que me levam a crer que Jesus quer agir na minha vida. A primeira: Jesus me vê. Olha o verso 2, começa dizendo assim: e viu Jesus. Pode grifar: e viu Jesus. Jesus te vê. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Crônicas que quanto ao Senhor os seus olhos passam sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor quer se mostrar forte para com você. Jesus te vê. Você não está invisível. A palavra é essa: invisível aos olhos do Senhor. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para ouvir a sua oração. Ele ouve a sua oração. Ele te vê e Ele te ouve. Você tem um Deus que enxerga lá na frente. Por isso que quanto ao amanhã eu não me preocupo. Quanto ao futuro eu não me preocupo. Quanto ao ano de 2025 eu não me preocupo. Quanto ao meu chamado eu não me preocupo, porque eu tenho um Deus que já está lá. Eu não me preocupo quanto ao amanhã, porque Deus já está lá. Saia com isso claro hoje: Jesus te vê. Mas a segunda verdade que me leva a crer que Jesus quer agir na minha vida é que Ele entra no barco. Olha lá no verso 2, no verso 3, destaca lá: Jesus entrando em um dos barcos, que era o de Pedro. Então Jesus não só te vê, mas Ele entra no barco da sua vida. Sabe, em outras palavras, Jesus quer participar da sua vida. Jesus é aquele que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e comeremos juntos, eu com ele e ele comigo. Jesus, para entrar no barco, não escolhe condição social, não escolhe cor, não escolhe localidade e geografia. Jesus, ele simplesmente busca um coração disposto. Um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará. O Senhor procura gente disposta. Quer viver um ano ativado? Seja disposto. Porque à medida que você se dispor, Jesus entra no barco da sua vida. Ele quer entrar, Ele quer participar. E isso pode parecer invasivo, mas isso nos mostra que quando Cristo nos chama, Ele toma a iniciativa.
E Ele está tomando hoje à noite a iniciativa de te chamar. Ele está tomando hoje à noite a iniciativa de te reativar. Essa semana Jesus tem falado com você, tem te visitado. Você já foi tocado pelo Espírito Santo diversas vezes essa semana. Eu me lembro da história de Noé. O Espírito Santo me trouxe isso à mente. Você sabe quantas vezes o Senhor falou com Noé em 100 anos? 2 vezes. 2 vezes. O Senhor falou com Noé. 2 vezes. E não foi por ter falado só 2 vezes que Noé parou de construir a arca. Para e pensa quantas vezes o Senhor falou com você essa semana. Para e pensa quantas vezes o Senhor te visitou essa semana. Para e pensa nas coisas que Deus fez na sua vida essa semana. Eu tenho certeza que Ele falou mais com você essa semana do que falou com Noé em 100 anos. Então hoje à noite eu e você precisamos entender, Jesus nos vê, Jesus entra no barco da nossa vida e a gente precisa tomar uma decisão com relação a isso. Ele está tomando a iniciativa de nos chamar. Então hoje à noite tome a iniciativa de se dispor. Aleluia. Ninguém fala amém para isso. Agora a terceira coisa que me leva a crer que Deus quer agir na minha vida é que Ele não apenas me vê, Ele não apenas entra no barco da minha vida, mas Ele também quer se comunicar comigo. No verso 3 e 4, Jesus dialoga com Pedro, Jesus dialoga com os homens, e Ele começa a ensinar o Evangelho às pessoas. A situação era desconfortável. Quando Jesus dá ordem, e Jesus diz assim, lança a rede outra vez, parecia desconfortável para Pedro. Mas Jesus estava ensinando. Jesus queria o melhor para a vida daqueles homens. E hoje à noite Deus está falando com você. Essa semana Deus está falando com você. Deus está se comunicando com você. Deus está mostrando, se revelando para você. Então eu creio, Deus quer agir na sua vida. Deus quer agir na sua vida. Deus não tem compromisso com o seu conforto, Ele tem compromisso com o seu crescimento. Ele te aceita como você é, mas Ele se recusa a te deixar como está, como disse Max Lucado. Ele quer agir na sua vida. Ele tem bons pensamentos sobre você. Ele tem bons pensamentos sobre você. Será que você pode dizer para alguém perto de você com um sorriso entusiasmado e dizer assim, Deus tem bons pensamentos sobre você, pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar um futuro. Em Jesus você tem futuro. Ele quer agir na sua vida. Ele é poderoso, Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Ele quer agir na sua vida. Agora, a segunda verdade que você precisa se lembrar, para você mergulhar no seu chamado, anota: Jesus tem águas mais profundas para você. Olha o verso 4, vamos ler isso e grifa e ora sobre isso depois. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Em outras traduções, a palavra diz: vá para onde as águas são mais profundas. Alguém tem essa tradução aí? Você tem a tradução ali? Vá para onde as águas são mais profundas. E hoje à noite o Senhor está dizendo para você: não tenha medo, vá para onde as águas são mais profundas. Águas profundas falam de um novo nível de fé. Porque nessa história, se a gente parar para pensar, cadê os pescadores? Onde estão os pescadores aqui? Vocês estão me ajudando aqui a ministrar a palavra hoje, vocês estão vendo, né? Sim, né? De manhãzinha na praia, quem aqui pesca na praia? Já pescou na praia? Teve essa experiência? Eu já tive já. É embaçado, irmão. Não é fácil não. O negócio não é brinquedo.
A maré, à medida que a hora vai chegando, ela vai subindo. E aí os peixes, eles vão indo mais pro fundo. Isso dificulta o trabalho do pescador. Jesus, ele contraria toda a regra de pescaria. Ele disse para Pedro: Pedro, eu sei que o horário não está favorável, eu sei que o peixe já foi lá para o fundo do mar, sei que o negócio está complicado, mas viu, lança as redes outra vez, procura um lugar onde o peixe está mais profundo, porque quanto maior é o grau de dificuldade, maior é o milagre. Está enfrentando um cenário difícil, vai para onde as águas são mais profundas. Águas profundas fala sobre um novo nível de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber mais do Espírito Santo. Sem fé é impossível ter novas experiências com Deus. Sem fé é impossível. A fé é o que agrada, é o combustível que agrada o coração de Deus. Mergulhe em fé. Agora, como que eu desenvolvo a minha fé? Primeiro, consultando a palavra. Tem gente que está consultando o Jornal Nacional. Jesus te abençoe, irmão. Jesus tenha misericórdia da sua vida. Tem gente consultando a Folha de São Paulo, o UOL. Tem gente consultando. Aqui é o estado de Minas, né? É isso? Estado de Minas? Não, o que é aqui? Estado de Minas. Tem gente consultando o Estadão de Minas, o estado de Minas. Ei, o seu Deus é maior do que qualquer notícia. Eu vou repetir: seu Deus é maior do que qualquer notícia, do que qualquer prognóstico. O dólar está 6 e tanto, eu não estou nem aí, porque eu tenho um Deus que é o dono do ouro e da prata. Eu preciso mergulhar no nível a mais de fé. É claro que a gente sabe que os tempos vão piorar. Eu não vim aqui para dizer para você que tudo vai ficar maravilhoso, porque o Evangelho não é isso. Mas o Evangelho é a gente triunfando sobre as tribulações. Vai ter tribulação, mas em Jesus eu e você somos mais do que vencedores sobre o pecado. Somos mais do que vencedores sobre qualquer tipo de aflição. Somos mais que vencedores sobre a doença. Somos mais que vencedores sobre o caos. Então mergulhe em fé, consulte a palavra de Deus, porque Deus nunca vai contradizer sua palavra. Deus nunca vai contradizer sua palavra. Vai na Bíblia, porque a Bíblia é o manual de Deus para você. Agora, a segunda maneira de você desenvolver sua fé é você mergulhando na paz que excede todo entendimento. Tem gente que toma as decisões sem paz. Mas você sabe que um dos termômetros de Deus para uma boa decisão é a paz, que excede todo entendimento. Eu não compreendo de onde vem a paz. Eu não compreendo de onde vem esse estado de espírito que eu estou. Só pode vir de Deus. Só pode vir do Espírito Santo. Então, tome as suas decisões em paz. E tome as suas decisões baseadas em obediência. Cutuca o irmão que está perto de você e diga para ele assim: seja obediente, irmão. Seja obediente. Porque quando você se movimenta em obediência e em fé, você experimenta milagre. Quando você se movimenta em fé e obediência, você experimenta milagre. Sabe o que é milagre? Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. É o sobrenatural. Quem que quer o sobrenatural de Deus? Eu quero o sobrenatural de Deus. Deus quer escrever uma história com você. Deus não quer que você viva de histórias dos outros. Construa uma história com Deus. Deus vai escrever uma história com você. Quem aqui recebe essa palavra? Deus quer construir uma história com você. Você não vai viver em 2025 de história dos outros. Você vai viver as suas histórias e as suas experiências com Deus. Você vai mergulhar em águas mais profundas em 2025. Você vai viver sobrenatural de Deus. Você vai. A propósito, Deus quer te usar nos lugares de dor. Deus quer te usar em lugares aonde dói hoje.
Receba essa palavra hoje à noite. Você que tem palavra profética. O seu local de maior dor em 2024. Receba essa palavra e grava ela no seu coração. O seu local de maior dor em 2024 vai ser o local onde Deus mais vai te usar em 2025. Eu acho muito legal essa história. Meu Deus, eu tenho que ir porque o tempo vai. Se deixar eu vou ficar aqui até amanhã, gente. Desculpa. Deus quer transformar suas feridas em ministério. Eu vou repetir. Deus quer transformar suas feridas em ministério. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje à noite. Está doendo, você está sofrendo, você não está entendendo o que está acontecendo. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está gerando ministério. Porque toda ferida, ela precisa cicatrizar. Cicatriz vira testemunho. Testemunho vira ministério. Eu vou repetir o ciclo para você guardar no seu coração. Ferida aberta gera cicatriz. Cicatriz gera testemunho. E testemunho gera ministério. Olha para as suas cicatrizes agora. Comece a pensar e trazer a memória agora das coisas que Deus já te curou. E comece a olhar para essa cicatriz e dizer: eu estou gerando um ministério. Será que você pode bater no peito e dizer: eu estou gerando um ministério? Eu estou gerando um sonho de Deus. Eu estou gerando um propósito de Deus. Quantos recebem essa palavra hoje à noite? Então vá para onde as águas são mais profundas. Porque o local da obediência à palavra de Cristo sempre vai trazer resultados que o esforço humano não pode trazer. O local de obediência te traz resultados que a força do seu braço não é capaz de trazer. Guarda no coração, obedeça a palavra de Deus e vá para onde as águas são mais profundas. Deus tem águas mais profundas para você, amém? Agora a terceira e última coisa aqui, para a gente não passar muito. Jesus é Senhor de multiplicações. Então Jesus tem águas mais profundas para você. Jesus quer agir na sua vida. E a terceira verdade é: Jesus é o Senhor das multiplicações. Vamos ler aqui o verso 6. Grifa na sua Bíblia. O texto diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Diga comigo: rompiam as redes. Receba essa palavra hoje à noite. O milagre de Deus na tua vida vai ser tão grande que não vai abençoar só você, vai abençoar seus vizinhos também. Você vai precisar de ajuda para colher o milagre. Quando você mergulha nesse nível de fé, quando você mergulha nesse nível de experiência, querido, a bênção não é só para você, ela transborda. Ela transborda para os lados. E isso não importa a matéria-prima que você tem em mãos, importa o tamanho do Deus que você serve. Presta atenção na história de Pedro. Pedro tinha somente uma rede e um barco. Uma vara, uma isca talvez. Ele só tinha uma rede e um barco. Ele não tinha peixe, ele não tinha condição de tempo favorável. Parou para pensar? Ele não tinha nada favorável. E talvez hoje à noite você tenha chegado aqui nessa condição, olhando para as suas mãos e falando assim: é muito pouco. Eu me lembro de uma outra história. 5 pães e 2 peixinhos, você se lembra? O coração disposto do menino levou 5 pães e 2 peixinhos, e 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para alimentar uma multidão. Receba essa palavra hoje à noite. O que Deus está fazendo na tua vida vai alimentar a multidão, porque não é sobre você, é sobre Jesus, que é o Senhor das multiplicações. O seu Deus não tem limitação. Quem tem limitação é você. Quem tem limitação é eu e você. Mas o Deus que você serve
não tem limitação. Será que você pode levantar suas mãos e adorar um pouquinho? E dizer: Senhor, eu confio em Ti de todo o meu coração. Adora o Senhor aí no seu lugar, alguns segundos. E diga: Senhor, Tu és o Deus das multiplicações. Eu confio na Tua palavra, eu confio em Ti. Eu quero mergulhar nesse novo nível de fé. Isso, adora Ele, levanta o som da sua voz e adora Ele um pouquinho e diga: Senhor, eu creio que Tu és Jeová Jireh. Tu és Jeová Jireh. Tu és Deus de provisão, Tu és Senhor de multiplicação. Oh, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, Seu nome é Jeová Jireh, e as prover de novo. Eu creio. Vamos lá, cante alto, cante. Haja o que houver, venha o que vier. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. O céu sustenta aqueles que caminham em integridade e obediência. O céu sempre vai sustentar quem caminha em obediência e integridade. O céu sustenta quem caminha sob a palavra de Deus. Pedro diz algo poderoso: Mestre, olha, está desfavorável, mas sob a Tua palavra eu lançarei as redes outra vez. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui hoje à noite: lança as redes outra vez, porque eu sou o teu Jeová Jireh. Eu sou aquele que estou multiplicando na tua vida. Lança as redes outra vez. Quantos recebem essa palavra hoje à noite? Você recebe essa palavra? Você diz amém para essa palavra hoje à noite? Fica de pé no seu lugar então, para dar aquela impressão que está acabando. Sabe uma grande prova disso? E eu vou fechar aqui. Jesus, presta atenção comigo nisso. Jesus envia Deus envia Deus envia o seu filho Jesus. Jesus tocou a vida de 12 homens. Concorda? Ok? Era agora são 12. Esses 12 geraram milhares. Concorda? E esses milhares tocaram milhões e tocaram bilhões, por causa da história de um homem, Jesus Cristo, que tocou a vida de 12. Esses 12 edificaram a igreja, e por causa do trabalho desses 12, centenas, milhares, milhões, bilhões, até chegar em você. Deus é o Senhor das multiplicações, porque era e hoje somos bilhões. Eu creio que essa unção está sobre a sua vida hoje à noite. Quantos recebem essa unção hoje à noite? Você recebe? Eu quero te pedir para você abraçar o seu vizinho, fechar o corredor, e nós vamos orar para a gente fechar. Fecha o corredor.